Quando o relógio marca 3 horas da manhã e a casa está em silêncio absoluto, é ali que muitos corações começam a gritar em segredo. A insônia deixa de ser apenas um incômodo físico para se transformar em um altar invisível, onde lágrimas rolam sem testemunhas humanas, mas não escapam ao olhar do Deus que tudo vê. Quantas vezes, nesse horário, a dor fala mais alto do que as palavras? É como se a alma, não suportando mais o peso das questões sem resposta, levantasse os olhos e, mesmo sem forças, murmurasse um "Deus, me escuta". E ele escuta, não porque nossas palavras sejam belas ou articuladas, mas porque são sinceras. A oração das 3 da manhã não é feita de frases longas, mas de gemidos, de suspiros, de silêncios que só o céu entende. É nesse momento que o desespero começa a se transformar em adoração. Quando tudo dentro de você parece quebrado, mas ainda assim você clama. Há algo profundamente santo nesse clamor que nasce do fundo da alma. Não é uma oração que aprendemos em livros, nem aquela que repetimos em coros. É uma oração que vem de um lugar de dor tão profunda que apenas o Espírito Santo pode interpretar. É ali, no escuro do quarto e no escuro do coração, que Deus escolhe se revelar com ternura. Porque o clamor das madrugadas carrega algo que o dia não consegue sustentar: a vulnerabilidade. Não há máscaras, não há disfarces. É você e Deus. É a alma nua diante do Criador. Quando o desespero se torna oração, não há como sair do mesmo jeito. Porque toda oração que nasce no fundo do sofrimento, quando é entregue com fé, retorna com consolo, com direção ou com uma nova força que antes não existia. E talvez você esteja lendo isso agora porque Deus quer te lembrar que Ele tem ouvido cada madrugada em que você acorda sem saber por quê. Aquelas noites em que o peito aperta e os olhos não fecham. Sim, Ele estava lá. Ele está lá. E Ele usa esse clamor para construir algo novo dentro de você. Pode parecer que nada está mudando, mas dentro do invisível, Deus está movendo estruturas. O Salmo 27 começa dizendo: "O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo?" E é isso que Ele quer te ensinar a declarar, mesmo no escuro. Porque a madrugada em que você clama é a manhã em que Deus responde. O que hoje é desespero, amanhã será testemunho. 3 horas da manhã não é apenas um número no relógio. É uma senha celestial. Há algo no silêncio dessa hora que abre os céus de maneira especial. Enquanto a cidade dorme e as vozes cessam, os céus se movem com intensidade. A madrugada é um tempo onde o barulho do mundo dá lugar ao sussurro de Deus. Muitos ignoram essa realidade, mas os céus não. Os anjos continuam em atividade, o Espírito Santo continua intercedendo e os céus permanecem atentos. Deus fala a qualquer hora, é verdade, mas há momentos que Ele mesmo separa como encontros sagrados. E 3 da manhã tem sido para muitos o altar invisível, onde o coração finalmente ouve sem distrações. Esse horário não é aleatório. Ele representa o ponto mais profundo da noite, quando as defesas emocionais estão baixas e o espírito está mais sensível. É nessa brecha de vulnerabilidade que o Espírito Santo se aproxima para sussurrar respostas, dar revelações e derramar consolo. Você já notou como pensamentos profundos vêm nessa hora? Como memórias, direções ou até mesmo lágrimas surgem sem explicação? Não é só biológico, é espiritual. É um momento de interseção entre o mundo físico e o espiritual. Os antigos chamavam isso de vigília da madrugada. E nela, os céus estão mais próximos. Deus usa esse horário para trabalhar onde ninguém mais alcança, no íntimo da tua alma. Pode ser que você tenha acordado às 3 sem entender por quê. Talvez achou que era só ansiedade ou uma insônia comum. Mas Deus estava te chamando. Ele queria falar contigo, te visitar, te dar discernimento. E se você ainda não respondeu a esse chamado, saiba que Ele está te esperando nesse lugar secreto. Há códigos do céu que só são entregues de madrugada, porque só ali a tua alma está aberta o suficiente para recebê-los. E quando você entende isso, começa a enxergar as madrugadas não como interrupções do sono, mas como convites do céu. Existe um mistério na quietude da madrugada que nenhuma outra hora do dia consegue carregar. É quando tudo repousa. Os carros param, os telefones se calam,
As preocupações se aquietam, que a alma encontra espaço para ouvir. A quietude não é ausência de som, é um ambiente sagrado, onde o coração pode sintonizar com o céu. O Salmo 46:10 diz: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E esse versículo se cumpre profundamente nas madrugadas. É na pausa do mundo que Deus revela a sua presença mais poderosa. Aquietar-se é mais do que ficar em silêncio. É esvaziar-se de si para ser preenchido por Ele. Durante o dia, há barulhos que nos distraem, mas na madrugada só há dois sons: o som da alma e o som de Deus. E quando a alma silencia, o Espírito fala. Muitos milagres foram gerados em momentos de silêncio, em quartos escuros, com orações sussurradas entre lágrimas. Jesus mesmo se retirava de madrugada para orar. Ele sabia que naquele momento o céu estava mais livre de interferências humanas. E você pode fazer o mesmo. Quando tudo ao seu redor está em repouso, Deus desperta o espírito para receber instruções, estratégias e consolo que você jamais teria em outro momento. A quietude é um lugar de revelação. Ela é desconfortável para quem está acostumado com o ruído, mas é indispensável para quem deseja ouvir. E talvez por isso Deus permita que você acorde no meio da noite, sem motivo aparente. É um chamado para o silêncio sagrado. Ele quer que você desligue o mundo para ouvir o céu. E se você atender esse convite, descobrirá que a madrugada guarda respostas que não se encontram no barulho do dia. Porque quando tudo dorme, o céu se move em tua direção. O Salmo 27 é mais do que um texto bíblico. É uma âncora para os corações que clamam na escuridão. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Essa é a declaração de quem aprendeu a confiar, mesmo em meio ao caos. Nas madrugadas da vida, quando os medos gritam, essa palavra se levanta como espada e escudo. Deus não apenas ilumina o caminho, Ele se torna a própria luz. E quando você recita esse salmo às 3 da manhã, você está trazendo luz para dentro da tua escuridão, fé para dentro do teu desespero e coragem para dentro da tua fraqueza. Cada versículo desse salmo é um tijolo na construção da confiança. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. Isso é oração com autoridade. É profecia no meio do vale. É certeza de que, mesmo quando tudo parece estar contra, Deus permanece por você. O Salmo 27 não é para os dias fáceis, é para as noites difíceis. É para as madrugadas em que você sente que vai desabar, mas decide se agarrar à promessa. Ele é um cântico de guerra cantado em silêncio, uma declaração de fé em meio à escuridão da alma. Quando você ora o Salmo 27 às 3 da manhã, algo muda dentro e fora de você. O medo perde espaço. A insegurança se curva, porque a palavra de Deus é viva. E quando é proclamada em fé, ela se torna espada em tua mão. Declare o mesmo com lágrimas nos olhos, mesmo sem sentir, mesmo cansado. Porque cada vez que você diz, o Senhor é a minha luz, você está lembrando ao inferno e a si mesmo que a escuridão não tem a última palavra. Deus tem. Nem todo despertar na madrugada é casual. Às vezes é o Espírito Santo te sacudindo com suavidade para um encontro. Como saber quando é Deus? Observe. Seu coração começa a pulsar diferente. Pensamentos profundos surgem. Memórias vêm à tona. Ou há um incômodo santo, como se algo precisasse ser dito, ouvido, derramado. Esse é o toque do céu. Quando Deus quer te falar, Ele cria um desconforto santo, que não te deixa dormir até que você se ajoelhe. É um chamado gentil, mas firme, como o de um pai amoroso que deseja conversar com seu filho. Deus também usa sinais sutis. Um versículo que ecoa na mente, um nome que surge no coração para interceder, uma inquietação que só se acalma com oração. Se isso tem acontecido contigo às 3 da manhã, não ignore. Deus está te ensinando a discernir sua voz. Ele quer desenvolver tua sensibilidade espiritual, porque quem aprende a ouvir de madrugada, ouve com mais clareza durante o dia, e há direções específicas que só vêm nessa hora. É como se o céu estivesse com a linha aberta esperando que você atenda. Responder ao chamado da madrugada
É um ato de obediência que carrega recompensas invisíveis. Não é sobre emoção, é sobre entrega. Pode ser que você não entenda de imediato, mas Deus está te treinando. Cada sim que você dá no escuro é um passo de fé que ilumina teu caminho, e você vai perceber que, com o tempo, sua alma vai começar a desejar esses encontros. Porque não há lugar mais seguro e poderoso do que o chão da madrugada, onde Deus fala com você. Orar no escuro é uma escola de fé. É quando os olhos não veem, mas o coração enxerga. É quando tudo ao redor diz acabou, mas a alma sussurra ainda há esperança. O escuro revela o que a luz esconde, nossas reais motivações, nossas verdadeiras feridas e nossa fé crua. Orar no escuro é confiar sem entender, é amar sem sentir, é seguir sem mapa. E Deus ama esse tipo de fé, porque é no escuro que Ele forja os maiores guerreiros, aqueles que não precisam de garantias visíveis para acreditar que Ele está agindo. Muitas das orações mais poderosas são feitas sem lágrimas nos olhos, mas com fé nos joelhos. Orar no escuro é acreditar que, mesmo sem respostas imediatas, Deus está ouvindo. É recitar promessas quando tudo diz o contrário. É escolher a esperança ao invés do medo. E esse tipo de oração move o céu de forma única. Deus se agrada de quem continua orando quando tudo parece estar calado, porque essa é a oração que nasce da confiança e não da emoção. E ela é mais preciosa que o ouro. Quando você aprende a orar no escuro, você aprende a ver com os olhos da fé. Você começa a discernir o movimento de Deus nos detalhes. Você percebe que cada madrugada é uma aula de confiança, um passo a mais no caminho da intimidade com o Pai. E mesmo que a resposta não venha naquele instante, a paz que te envolve será sinal suficiente de que o céu está trabalhando. Porque quem ora no escuro descobre que a luz de Deus brilha mais forte na alma do que nos olhos. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Essas palavras do Salmo 27 não são apenas versos poéticos, são declarações de guerra espiritual. São gritos de fé no meio da madrugada, quando o medo tenta se disfarçar de silêncio e a ansiedade espreita como inimigo oculto. Quem aprende a vocalizar a fé no escuro, aprende a mudar atmosferas. Há uma força poderosa em declarar a palavra de Deus, quando tudo ao redor grita insegurança. Cada vez que você proclama essa promessa, às 3 da manhã, você está rompendo muros invisíveis e lembrando ao céu, à terra e ao inferno de quem é o seu refúgio. Não é sobre sentir coragem, é sobre declarar confiança mesmo tremendo por dentro. Quando a fé é vocalizada, ela se transforma em espada. A palavra de Deus não foi escrita para ficar silenciosa na estante ou escondida em memórias apagadas. Ela foi feita para ser proclamada. No clamor da madrugada, o que você declara se torna decreto espiritual. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé, mas também que ele fala com fé. Jesus venceu Satanás no deserto dizendo, está escrito. E você vence na madrugada dizendo o mesmo. Não importa o tamanho do medo ou a força da dor, quando você declara promessas com fé, o ambiente muda. O céu se aproxima, o inferno recua. As trevas perdem força diante da luz que sai da tua boca. É por isso que tua voz tem poder na madrugada. Não porque você é perfeito, mas porque você é filho, porque você crê, porque você confia. Deus não está esperando que você sinta firmeza. Ele está esperando que você declare o que crê, mesmo sentindo medo. Porque a confiança é construída na prática. É quando você repete a promessa, até que o coração obedeça, até que a mente se alinhe, até que a atmosfera mude. A fé que se pronuncia em voz alta de madrugada é como trombeta que derruba muralhas. O grito da confiança não é um som vazio, é a reverberação da certeza de que Deus está contigo. O Espírito Santo conhece todos os lugares da tua alma que você tenta esconder. E é na madrugada, quando os muros da mente estão baixos, que ele começa a sussurrar verdades que você precisa enfrentar. Às vezes não são palavras doces, são revelações necessárias. Ele começa a iluminar áreas da vida que estavam em sombra, pecados camuflados,
feridas não tratadas, decisões ignoradas. Deus não revela para expor, Ele revela para curar, porque só se cura o que se confessa, e só se confessa o que se reconhece. A madrugada se torna então um espelho onde você finalmente vê o que precisa ser entregue no altar. Quantas vezes tentamos esconder de Deus sentimentos que nem sabemos nomear? Orgulho, medo, amargura, inveja, raiva não resolvida, traumas não tratados. Deus vê tudo isso, mas espera o momento certo para trazer à tona. E às 3 da manhã ele sussurra: Filho, vamos conversar sobre isso? Não é uma acusação, é um convite à liberdade. O Espírito começa a tocar em lembranças esquecidas, momentos da infância, decisões do passado, relações quebradas, porque ele sabe que para avançar para a promessa, você precisa estar leve, e para estar leve, precisa soltar o que ainda está preso. E é por isso que muitas vezes você acorda com o coração pesado. É Deus chamando você para um processo de revelação e cura. Ele quer mostrar segredos da sua própria alma, não para te envergonhar, mas para te libertar. Há coisas que você carrega há anos e nem percebe. E Deus, com sua paciência eterna, espera a madrugada para te mostrar com amor o que precisa ser transformado. Não tenha medo das revelações da madrugada. Elas são sinais de que Deus te considera pronto para amadurecer, para crescer, para ser curado. Porque o Pai revela aos filhos o que é necessário e nunca o faz sem graça. Existem madrugadas que não são apenas momentos de oração, são portais proféticos. São janelas onde o céu se inclina e revela o invisível. Deus ainda fala em visões, ainda ministra em sonhos, ainda revela discernimento no meio da noite. Quantas vezes você acordou com uma imagem forte na mente, uma direção clara, uma paz que não tem explicação? Não ignore esses sinais. Eles não são devaneios, são downloads do céu. Quando você ora na madrugada, você ativa uma sensibilidade espiritual que te permite perceber movimentos que passariam despercebidos durante o dia. Mas é preciso aprender a discernir. Nem toda impressão é de Deus, mas quando é, ela carrega paz, direção e propósito. A voz de Deus não traz confusão, ela traz convicção. E quando o céu fala, o coração reconhece. Aprender a discernir é como treinar o ouvido para reconhecer a frequência de Deus. E isso acontece com prática, com sensibilidade, com obediência. Quanto mais você responde às pequenas revelações, mais Deus confia coisas maiores. Ele não desperdiça profecia em ouvidos desatentos. Por isso fique alerta. A madrugada é o tempo onde Deus entrega chaves espirituais para quem está disposto a ouvir. E uma das formas mais preciosas de honrar uma revelação é registrá-la. Tenha um caderno perto. Anote as palavras, as visões, as impressões. Ore sobre elas. Teste-as à luz da palavra. Compartilhe com líderes espirituais, maduros. E, principalmente, obedeça. A revelação sem obediência se torna julgamento. Mas quando você age conforme Deus mostra, você vê portas se abrindo, ciclos se encerrando, milagres se concretizando. As vigílias da madrugada são portais que se abrem para quem tem coragem de atravessar. E do outro lado, há promessas que despertam. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Essas palavras do Salmo 27 não são apenas versos poéticos, são declarações de guerra espiritual. São gritos de fé no meio da madrugada, quando o medo tenta se disfarçar de silêncio e a ansiedade espreita como inimigo oculto. Quem aprende a vocalizar a fé no escuro, aprende a mudar atmosferas. Há uma força poderosa em declarar a palavra de Deus, quando tudo ao redor grita insegurança. Cada vez que você proclama essa promessa, às 3 da manhã, você está rompendo muros invisíveis e lembrando ao céu, à terra e ao inferno de quem é o seu refúgio. Não é sobre sentir coragem, é sobre declarar confiança mesmo tremendo por dentro. Quando a fé é vocalizada, ela se transforma em espada. A palavra de Deus não foi escrita para ficar silenciosa na estante,
ou escondida em memórias apagadas. Ela foi feita para ser proclamada. No clamor da madrugada, o que você declara se torna decreto espiritual. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé, mas também que ele fala com fé. Jesus venceu Satanás no deserto dizendo: está escrito. E você vence na madrugada dizendo o mesmo. Não importa o tamanho do medo ou a força da dor, quando você declara promessas com fé, o ambiente muda. O céu se aproxima, o inferno recua. As trevas perdem força diante da luz que sai da tua boca. É por isso que tua voz tem poder na madrugada. Não porque você é perfeito, mas porque você é filho, porque você crê, porque você confia. Deus não está esperando que você sinta firmeza. Ele está esperando que você declare o que crê, mesmo sentindo medo, porque a confiança é construída na prática. É quando você repete a promessa, até que o coração obedeça, até que a mente se alinhe, até que a atmosfera mude. A fé que se pronuncia em voz alta de madrugada é como trombeta que derruba muralhas. O grito da confiança não é um som vazio, é a reverberação da certeza de que Deus está contigo. O Espírito Santo conhece todos os lugares da tua alma que você tenta esconder. E é na madrugada, quando os muros da mente estão baixos, que ele começa a sussurrar verdades que você precisa enfrentar. Às vezes não são palavras doces, são revelações necessárias. Ele começa a iluminar áreas da vida que estavam em sombra, pecados camuflados, feridas não tratadas, decisões ignoradas. Deus não revela para expor, ele revela para curar, porque só se cura o que se confessa, e só se confessa o que se reconhece. A madrugada se torna então um espelho onde você finalmente vê o que precisa ser entregue no altar. Quantas vezes tentamos esconder de Deus sentimentos que nem sabemos nomear? Orgulho, medo, amargura, inveja, raiva não resolvida, traumas não tratados. Deus vê tudo isso, mas espera o momento certo para trazer à tona. E às 3 da manhã ele sussurra: filho, vamos conversar sobre isso? Não é uma acusação, é um convite à liberdade. O espírito começa a tocar em lembranças esquecidas, momentos da infância, decisões do passado, relações quebradas. Porque ele sabe que para avançar para a promessa, você precisa estar leve. E para estar leve, precisa soltar o que ainda está preso. E é por isso que muitas vezes você acorda com o coração pesado. É Deus chamando você para um processo de revelação e cura. Ele quer mostrar segredos da sua própria alma, não para te envergonhar, mas para te libertar. Há coisas que você carrega há anos e nem percebe. E Deus, com sua paciência eterna, espera a madrugada para te mostrar com amor o que precisa ser transformado. Não tenha medo das revelações da madrugada. Elas são sinais de que Deus te considera pronto para amadurecer, para crescer, para ser curado. Porque o Pai revela aos filhos o que é necessário e nunca o faz sem graça. Existem madrugadas que não são apenas momentos de oração, são portais proféticos. São janelas onde o céu se inclina e revela o invisível. Deus ainda fala em visões, ainda ministra em sonhos, ainda revela discernimento no meio da noite. Quantas vezes você acordou com uma imagem forte na mente, uma direção clara, uma paz que não tem explicação? Não ignore esses sinais. Eles não são devaneios, são downloads do céu. Quando você ora na madrugada, você ativa uma sensibilidade espiritual que te permite perceber movimentos que passariam despercebidos durante o dia. Mas é preciso aprender a discernir. Nem toda impressão é de Deus, mas quando é, ela carrega paz, direção e propósito. A voz de Deus não traz confusão, ela traz convicção. E quando o céu fala, o coração reconhece. Aprender a discernir é como treinar o ouvido para reconhecer a frequência de Deus. E isso acontece com prática, com sensibilidade, com obediência. Quanto mais você responde às pequenas revelações, mais Deus confia coisas maiores. Ele não desperdiça profecia em ouvidos desatentos. Por isso fique alerta. A madrugada é o tempo onde Deus entrega chaves espirituais para quem está disposto a ouvir. E uma das formas mais preciosas de honrar uma revelação é registrá-la. Tenha um caderno perto.
Anote as palavras, as visões, as impressões. Ore sobre elas, teste-as à luz da palavra. Compartilhe com líderes espirituais maduros e, principalmente, obedeça. A revelação sem obediência se torna julgamento. Mas quando você age conforme Deus mostra, você vê portas se abrindo, ciclos se encerrando, milagres se concretizando. As vigílias da madrugada são portais que se abrem para quem tem coragem de atravessar. E do outro lado, há promessas que despertam. Enquanto o mundo dorme em profundo silêncio, o mundo espiritual entra em uma atividade intensa que muitos ignoram. Às 3 da manhã, enquanto a maioria repousa, há movimentações no invisível que determinam batalhas no visível. É como se o céu e o inferno se enfrentassem em territórios silenciosos, onde as almas estão mais vulneráveis ou mais disponíveis. Nesse campo de guerra espiritual, os que se levantam para orar se tornam soldados em prontidão. Não é exagero espiritual, é realidade bíblica. Paulo nos lembra que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. E muitas dessas batalhas se intensificam nas vigílias noturnas, quando poucos estão alertas para resistir. É nesse horário que muitos sentem opressões sem nome, angústias sem causa, pensamentos acelerados que roubam o sono e inquietações que não sabem de onde vêm. Esses são sintomas de guerra espiritual. Não são apenas emoções, são sinais de conflito no invisível. Há momentos em que a escuridão tenta se aproximar, como se quisesse invadir espaços que só deveriam ser do espírito. Mas também é nesse momento que Deus desperta guerreiros silenciosos para se colocarem de joelhos. Porque quando o inimigo tenta lançar setas na escuridão, Deus já preparou intercessores para interceptá-las com clamor. Discernir essa guerra é um sinal de maturidade espiritual. Não se trata de medo, mas de percepção. Quando você sente uma inquietação que não tem nome, quando um peso tenta te impedir de orar, quando a mente parece querer desistir sem motivo, pode ser que você esteja no meio de um campo de batalha. E a única maneira de vencer não é recuar, é se posicionar, orar, louvar, declarar a palavra. Porque mesmo que os olhos não vejam, o céu se move em resposta ao clamor dos que entendem que a madrugada é um campo de guerra espiritual. O inimigo conhece os horários de maior poder espiritual, e por isso tenta silenciar você quando sabe que Deus quer te falar. O silêncio das 3h da manhã deveria ser um espaço de encontro, mas ele tenta transformá-lo em isolamento. Ele lança pensamentos de não vale a pena, você está sozinho, nada está mudando. Essas frases não nascem da sua mente. São setas inflamadas que tentam paralisar a sua fé, porque se ele conseguir silenciar sua oração, ele te desarma. E um crente desarmado é um alvo fácil. Mas quando você resiste ao silêncio com louvor, o inferno se perturba. A opressão da madrugada não se mostra com barulho, mas com um peso na alma. É aquela vontade inexplicável de desistir. É o sono que chega justo quando você decide orar. É a culpa que tenta visitar mesmo quando você sabe que foi perdoado. Essas são táticas do inimigo para te manter calado, porque ele sabe que quando você ora, você destrava respostas. Quando você clama, você destrava curas. Quando você declara, você ativa promessas. Então ele luta para que você permaneça quieto, cansado, distraído. Mas hoje Deus te dá discernimento para reconhecer essas resistências e autoridade para vencê-las. E como vencer? Permanecendo. Orando mesmo sem palavras bonitas. Cantando mesmo sem voz. Sussurrando mesmo sem forças. Porque a resistência não está nas palavras ditas, mas na postura espiritual. Deus ouve o coração. Ele vê sua intenção. E quando você resiste ao silêncio com perseverança, você está dizendo ao céu: eu continuo crendo, mesmo sem ouvir nada. Essa fé provoca movimento nos céus. E o inimigo, vendo que você não recua, recua ele. Porque quem resiste firme, vê a glória de Deus no tempo certo. As armas da madrugada não são carnais, são espirituais. E poderosas em Deus para destruir fortalezas. A oração é a espada. A adoração é o escudo. O jejum é o machado que quebra correntes invisíveis.
E a palavra é o martelo que esmiuça toda resistência. Quando você acorda de madrugada e decide orar, você não está apenas buscando consolo, está empunhando armas. Cada versículo proclamado é uma flecha. Cada louvor cantado é um escudo. Cada lágrima derramada é um clamor que sobe como incenso ao trono do Altíssimo. Os salmos são ferramentas poderosas para essa batalha. Quando você recita um salmo de madrugada, você está se posicionando sob a proteção da aliança. 1000 cairão ao teu lado. Não é poesia, é escudo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Não é metáfora, é firmeza. A palavra tem o poder de mudar atmosferas, de dissipar nuvens de angústia, de estabelecer paz onde antes havia opressão. Use-a, declare-a, faça dos salmos sua oração pessoal. Porque quando o coração não sabe o que dizer, os salmos dizem por você. E se a guerra apertar, interceda. Clame por sua casa, por sua família, por sua cidade. Muitos não têm forças para orar, mas você tem. E quando você se levanta por outros, Deus envia anjos para batalhar ao seu favor. A intercessão transforma ambientes. Uma casa onde alguém ora de madrugada é uma casa marcada por fogo espiritual. As trevas não resistem à luz de um altar aceso às 3 da manhã. E quando você intercede, o céu envia recursos, cura relacionamentos, liberta cativos. Porque a arma mais poderosa de um guerreiro é o clamor por outros. A mente é o primeiro campo de batalha quando se trata de guerra espiritual. Às 3 da manhã, ela pode se tornar um campo minado de pensamentos distorcidos, desânimos, questionamentos e incredulidade. É nesse horário que muitas mentiras parecem ganhar volume. Você não é capaz, Deus te esqueceu, nada vai mudar. São sugestões sutis, mas perigosas. Se não forem confrontadas com a verdade da palavra, elas criam fortalezas emocionais difíceis de quebrar. E é por isso que durante a vigília é essencial blindar a mente. Não com pensamento positivo, mas com promessas eternas. A palavra de Deus é o único antídoto contra a opressão mental noturna. Para cada pensamento de desânimo, existe uma promessa para levantar. Quando vier à mente que tudo está perdido, lembre-se, eu é que sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Quando a incredulidade disser que é tarde demais, declare, aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. A renovação da mente começa quando você substitui pensamentos tóxicos por verdades absolutas. Não é um exercício de autoajuda. É uma guerra travada com armas espirituais. Você não está lutando sozinho. O Espírito Santo está ali para te lembrar do que Jesus disse. Ele traz a memória, ele consola, ele fortalece. Durante a madrugada, discipline a mente. Ao invés de alimentar as preocupações, alimente a fé. Ao invés de repassar conversas dolorosas, medite em promessas. Se o pensamento insistir em te ferir, responda com louvor. Se a ansiedade tentar invadir, eleve o pensamento ao trono. A mente precisa de direção, e você tem autoridade para comandá-la. Declare, eu tenho a mente de Cristo, e repita isso quantas vezes forem necessárias. Porque a madrugada não é o fim da paz, é o início da resistência. E quem resiste firmemente em pensamento, permanece inabalável no espírito. Há uma força especial em orar por outros enquanto todos dormem. É um ato de amor invisível, mas extremamente poderoso. Quando você se levanta de madrugada e menciona o nome de alguém diante de Deus, você está invocando luz sobre uma vida que talvez nem saiba que está sendo guardada. A intercessão é uma forma de serviço espiritual. É como se você carregasse o peso de alguém nos ombros e o colocasse diante do altar. E Deus se move em resposta a esse tipo de oração. Porque quem intercede, ama, e quem ama, agrada ao coração do Pai. Interceder às 3 da manhã é como entrar em guerra pelo outro sem que ele saiba. É proteger, cobrir, declarar, romper. Pode ser por um filho, por um cônjuge, por um amigo, por uma nação. Você não precisa de aplausos nem de reconhecimento. Você só precisa de fé. Porque cada vez que você menciona o nome de alguém diante de Deus, você está construindo um altar invisível sobre aquela vida. E muitas vezes o milagre acontece porque alguém, em silêncio, decidiu orar.
A madrugada é o tempo dos que se importam em secreto e colhem em público. E mais, interceder muda não apenas o outro, mas muda você. Quem ora pelos outros expande o coração, desenvolve compaixão, aprende a amar como Cristo ama. E quanto mais você se coloca na brecha por alguém, mais Deus se aproxima de você, porque você passa a ser extensão da misericórdia divina. A intercessão da madrugada não é uma tarefa, é um privilégio. Você está sendo chamado a ser resposta de oração para alguém. E isso, no mundo espiritual, tem um peso eterno. É por isso que as madrugadas são tão preciosas. Elas são territórios sagrados, onde corações generosos se tornam canais de milagre. Talvez o que mais confunda o coração na guerra espiritual seja o silêncio de Deus. Você ora, clama, jejua e mesmo assim nada acontece. Nenhum sinal, nenhuma direção. E isso pode gerar um tipo de dor que poucos sabem nomear. Mas esse silêncio, na verdade, não é ausência, é construção. Deus está trabalhando dentro de você enquanto você espera por fora. Ele está forjando paciência, moldando caráter, refinando sua fé. O ouro só é purificado no fogo, e a fé só é amadurecida no silêncio. Porque confiar quando Deus fala é fácil, confiar quando Ele se cala é maturidade. O silêncio não é descaso, é convite à profundidade. É no silêncio que aprendemos a descansar, que deixamos de buscar sinais e passamos a confiar na essência de quem Deus é, que paramos de correr atrás de respostas e nos assentamos aos pés do Mestre. Sim, há silêncio, mas há presença, e a presença é maior do que a resposta. Você pode não entender o que Ele está fazendo, mas pode confiar que Ele está fazendo algo. E às vezes, o que Ele está fazendo é exatamente o que você precisa, te fortalecendo para carregar promessas maiores. Continue orando mesmo sem sinais. Continue adorando mesmo sem confirmações. Continue intercedendo mesmo sem evidências. Porque é exatamente nessa perseverança que o céu reconhece um coração maduro. Deus não se impressiona com orações eloquentes, mas com corações firmes. E quando Ele decidir romper o silêncio, será com honra, com restituição, com respostas tão claras, que você entenderá por que o silêncio durou tanto. Até lá, permaneça, porque quem suporta o silêncio com fé está prestes a ouvir a voz mais poderosa da existência, a de um Deus que sempre esteve presente. Às vezes, esperamos que Deus fale com trovões, mas Ele responde com brisas. Esperamos visões grandiosas, mas Ele se revela em gestos simples. Uma lembrança que vem do nada, uma conversa que toca o coração, um versículo que salta aos olhos. São formas silenciosas, mas certeiras de resposta divina. Deus fala através dos detalhes. Ele usa a simplicidade para confundir a complexidade. Quando você ora às 3 da manhã e depois percebe que algo no dia mudou, que uma paz chegou sem explicação, que uma decisão ganhou clareza, entenda, essa foi a resposta. Porque Deus não fala apenas quando queremos, mas como Ele sabe que precisamos. Respostas divinas nem sempre vêm embaladas com certeza. Às vezes, é um silêncio que acalma. Outras, uma porta que se fecha. Ou ainda, uma pessoa que surge do nada trazendo direção. Tudo isso é Deus respondendo. Ele se move em sutilezas. E quem aprende a prestar atenção, reconhece sua voz mesmo quando ela não grita. Coincidências? Não. Sinais. Deus fala com o coração atento, com o espírito sensível, com a alma rendida. E se você começou a perceber pequenos sinais depois das suas orações na madrugada, celebre. O céu está respondendo do seu jeito, no seu tempo, com sua fidelidade. Aprender a discernir respostas disfarçadas de coincidência é um dos maiores presentes da vida espiritual. É quando o crente deixa de buscar sensações e passa a andar por convicção. Porque quem vive atento aos sinais do céu, descobre que Deus está sempre falando. Na madrugada, na rotina, na dúvida. E Ele não precisa explicar. Ele só precisa que você confie. E essa confiança, cultivada em oração, abre os olhos espirituais para perceber que o Pai está respondendo, mesmo quando não parece. Porque o céu responde com perfeição. E você está aprendendo a escutar. Uma palavra de Deus
tem o poder de mudar rotas inteiras. Há direções que vêm na madrugada e transformam décadas de história. Quando Deus fala, Ele realinha. Ele fecha caminhos que pareciam certos e abre trilhas que jamais imaginaríamos. É por isso que muitas vezes a resposta dele desconstrói planos. Mas não se assuste. Quando Deus muda a direção, é porque Ele está preservando algo maior. Ele vê o que você não vê. E o caminho que Ele escolhe, ainda que pareça mais longo, é sempre mais seguro. Um coração que se submete à direção do céu vive com leveza. Não carrega a ansiedade de controlar tudo. Confia. E quando você ouve uma palavra de direção durante a oração da madrugada, abrace-a com fé. Não espere que todos entendam. Nem você entenderá completamente. Mas obedeça, porque a obediência abre portas que o entendimento não explica. Cada passo de fé após uma direção divina é um voto de confiança no caráter de Deus. E quem obedece, mesmo sem entender, colhe frutos que olhos não viram. O segredo não está apenas em ouvir a direção, está em segui-la imediatamente. Muitas palavras são perdidas por adiamento. Deus fala e espera a ação. Mesmo que seja um pequeno gesto, um telefonema, uma decisão, um pedido de perdão, a resposta de Deus é um mapa. Mas você precisa caminhar. E à medida que caminha, novas instruções virão. Porque o céu não libera toda a rota, libera o próximo passo. E cada passo em obediência é um avanço rumo ao cumprimento da promessa. Às 3 da manhã, Deus não apenas responde, Ele cura, mas não cura só o corpo. Ele toca onde ninguém mais alcança, no interior. Feridas antigas, memórias dolorosas, culpas que o tempo não apagou, traumas que a mente tentou enterrar. Na quietude da madrugada, Deus acende luzes em quartos escuros da alma e diz, Eu estou aqui para te sarar. E quando Ele toca, não há dor que resista, porque a presença dEle não apenas revela a ferida, ela vem com o bálsamo. Ele não expõe para humilhar, Ele revela para curar. Há curas que não acontecem em altares públicos, mas em quartos silenciosos, quando ninguém vê, quando só Ele e você sabem o que está sendo tratado. E essas curas são profundas, transformadoras. Elas não apenas aliviam, elas libertam, porque Deus não quer só te consolar, Ele quer te restaurar. Ele quer que você volte a confiar, a sonhar, a amar. E isso só é possível quando Ele arranca a raiz da dor e planta a esperança no lugar. A madrugada se torna, então, uma sala de cirurgia espiritual, onde o médico dos médicos opera com precisão divina. Se você tem sentido lágrimas caírem sem saber por quê, se sentimentos antigos têm ressurgido durante suas orações noturnas, saiba, Deus está te curando. Não fuja, não resista, apenas se entregue. Diga, Senhor, eu aceito teu toque, e permita que ele vá fundo, porque a dor escondida pode até parecer esquecida, mas ela mina suas forças, e Deus te quer inteiro, e Ele está disposto a fazer isso agora, enquanto você lê estas palavras. A cura está acontecendo, e ela vai marcar tua história. Existem testemunhos que começam com uma simples oração na madrugada. Pessoas que estavam à beira de desistir e foram renovadas. Casamentos que estavam prestes a ruir e foram restaurados. Vidas presas no passado que encontraram libertação. Chamados que foram despertados no silêncio da madrugada. Esses testemunhos não são exceção, são convites. São provas vivas de que Deus se manifesta de forma poderosa quando encontra corações disponíveis enquanto o mundo dorme. Talvez você mesmo já tenha vivido algo que não consegue explicar. Um sonho que te direcionou, uma palavra que foi exatamente o que você precisava. Um alívio que veio de repente. Isso é Deus te dizendo, eu estou aqui, eu escuto, eu respondo. E se ainda não viveu, está prestes a viver. Porque toda madrugada investida em oração é uma semente. E Deus nunca deixa de regar aquilo que é regado com lágrimas. Você verá frutos, você viverá milagres, você será o próximo testemunho. Uma madrugada pode mudar décadas, porque uma palavra de Deus é suficiente para reescrever histórias. O que parecia perdido, Ele restaura. O que parecia encerrado,
Ele renova. A resposta de Deus nunca chega tarde. Ela chega perfeita. E quando ela vem, ela cura, direciona, confirma. Tudo muda quando Deus fala. E Ele está falando com você. Agora, neste instante. Prepare-se. A próxima vez que você se levantar para orar às 3 horas, será para agradecer por aquilo que antes pedia chorando. Mas depois que a resposta chega, o desafio é manter a chama acesa. Muitos voltam à rotina e deixam a intimidade escorregar pelos dedos. Não permita que isso aconteça com você. Estabeleça disciplinas espirituais. Continue orando, jejuando, meditando na palavra. Faça da madrugada um estilo de vida, não um evento esporádico. Porque a intimidade com Deus não é construída apenas em momentos de crise, mas em encontros contínuos. A resposta é o começo, não o fim. É o convite para viver perto sempre. A sensibilidade espiritual precisa ser cultivada. O que você recebeu em oração precisa ser mantido com vigilância. Não deixe o fogo apagar. Alimente-o com adoração. Proteja-o com discernimento. Compartilhe-o com sabedoria. A resposta que veio não foi só para você, é para impactar outros também. Porque tudo que Deus faz em nós, Ele deseja fazer através de nós. Então mantenha a postura. Continue de joelhos. Porque quem permanece, frutifica. Torne a madrugada um altar fixo no teu dia. Escolha esse tempo como o seu secreto com Deus. Nem sempre haverá emoções, mas sempre haverá presença. E isso basta. A rotina pode até tentar te puxar de volta, mas você já viu demais para voltar atrás. Você já ouviu, já sentiu, já viveu o suficiente para saber. Não há lugar como esse. A madrugada te transformou. E agora é hora de transformar outros com o que você recebeu. Você não foi despertado por acaso. Há um chamado sobre a tua vida. Cada lágrima, cada clamor, cada silêncio suportado, tudo isso está sendo usado por Deus para te formar. A madrugada foi o berço da tua nova estação. E a resposta que chegou não é o fim da jornada. É a confirmação de que há mais. Muito mais. Você é resposta de oração. Você é porta-voz do céu. Você é prova viva de que Deus ainda fala, ainda cura, ainda dirige. Levante-se com fé. Caminhe com obediência. Viva com expectativa. Porque os céus estão abertos sobre você. E o que Deus começou na tua madrugada, Ele vai completar em plena luz do dia. Que tua história seja marcada por encontros reais com o Pai. E que sua vida seja um testemunho vivo de que orar às 3 da manhã não é apenas um ato de fé. É o início de uma revolução espiritual. Que tal separar essa próxima madrugada para um reencontro profundo com Deus? Prepare seu ambiente, pegue sua Bíblia, coloque um louvor suave e esteja pronto para ouvir a voz que transforma. Ele está te esperando às 3 e vai falar.